Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Pod Indrel, contando história e histórias dessa empresa fantástica Indrel Scientific. E hoje recebendo Ana Carolina Trevisan Rapchan, diretora de marketing, pessoas e universidade corporativa. Quanta coisa, Carol! Quanta coisa! Tudo bem, William? Obrigada. É um prazer nesse projeto super interessante, desse podcast que conta um pouco da nossa história. Nesse ano que a gente comemora 60 anos, um marco para a nossa empresa. Eu acho que um marco para qualquer empresa do Brasil é completar 60 anos, né? É um marco para a refrigeração científica do Brasil, esses 60 anos de Indrel, porque a empresa revolucionou toda a refrigeração científica do nosso país, da América Latina e de outros países. Sim, né? É isso mesmo. Essa é a nossa principal chancela, nós sermos, assim, inovadores em tudo que a gente faz, e é por isso que a gente revolucionou esse segmento de refrigeração científica, especialmente na área médica, né? Nós somos conhecidos no Brasil inteiro, na América Latina inteira e também no mundo, porque fazemos diferente. Tudo que fazemos diferente, fazemos com qualidade, sempre com esse foco em inovação e principalmente com foco em bem atender nosso cliente. Carol, a Indrel está de site novo. Estava vendo antes da gente começar a nossa entrevista. Aliás, ficou lindo, parabéns. E navegando lá pelo site, eu vi que hoje a Indrel está em 80% dos estabelecimentos de saúde do Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. É um orgulho muito grande. É um marco que a gente conquistou aí em 60 anos de atuação. Hoje, as maiores instituições do Brasil e América Latina contam com os nossos equipamentos, com as nossas soluções aí na cadeia de frio para a área da saúde. Então, hoje, quando um paciente ele toma uma medicação oncológica, a gente tem aí 80% de certeza que essa medicação passou por um refrigerador nosso. Quando um paciente ou uma criança toma uma vacina na rede pública de saúde, temos aí 80% de certeza que essa vacina foi armazenada num equipamento nosso. E isso, com certeza, colabora e contribui muito para a qualidade do sistema de saúde do Brasil. Uau, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade, porque estamos falando de preservar vidas lá na ponta, né? Lá no posto de saúde, lá no hospital. Cara, sabe que eu já visitei algumas instituições de saúde aí, Brasil afora, e vi equipamentos da Indrel que estão rodando há 10, 20 anos, isso é qualidade, durabilidade, e agora lançando o Hybrid, que é um equipamento do presente e do futuro. Como é que está esse presente da empresa? Esse presente, esses 60 anos, veio com uma revolução bem grande, né? A Indrel, ela é totalmente alinhada a todas as normas e diretrizes de ESG. É uma preocupação genuína que nós temos na empresa. Não é algo só para fazer marketing, para fazer propaganda. É um cuidado que a gente tem. Além de todo o treinamento com a nossa equipe, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento de produto, a gente realmente tem esse cuidado. Todo esse cuidado, todos esses valores culminaram no lançamento desse produto, que é o Hybrid, que é uma linha totalmente diferente e inovadora, porque ele é revolucionário no quesito de energia e autonomia. Hoje, a maior preocupação que nós temos e qualquer instituição de saúde tem é em relação como manter a energia, como manter a instituição funcionando sem energia elétrica. Nós somos um país que temos muitas variações na rede energética, na rede elétrica, porque ou chuva ou seca, isso impacta porque temos aí uma rede de energia elétrica totalmente que depende da natureza em função da bacia hidrográfica, em função das nossas usinas, né, hidroelétricas. E esse equipamento, ele traz uma segurança surreal para qualquer instituição de saúde. Por quê? Acabou a luz, esse equipamento pode manter o seu medicamento, o seu sangue, o seu insumo por até 5 dias sem energia elétrica. Uau, 5 dias, se tiver apagão longo, quem é lá do hospital, da clínica, do banco de sangue, do hemocentro, pode ter essa tranquilidade. Pode ficar tranquilo para acionar o seu plano B, para acionar o seu plano de contingência. Sim.
Além Ele de tem que tempo para isso. tem tempo. Além de que toda essa questão da eficiência energética, um consumo mínimo de energia, ele tem. A gente está aqui num estúdio e a gente não escuta um ruído do equipamento. Verdade. Você imagina num hospital, alguns hospitais a gente chega a ter uma sala ou espalhados no centro cirúrgico, se for no caso de sangue, espalhado em diversos ambientes, até 60 equipamentos desse. Imagina que isso não consome de energia e não imagina o ruído que um equipamento não faz. Aqui a gente está gravando num estúdio, ele está silencioso. Então isso faz bastante diferença. Uhum. Bom, já é um equipamento do presente, então, e do futuro também. Totalmente né? do futuro. Pelo que eu converso com pessoas especialistas da área, muita gente fora da Indrel, inclusive, me diz: William, esse equipamento ele já está há 10 anos à frente do nosso mercado. Sim, é um equipamento assim visionário, é um equipamento do futuro. Mas o nosso mundo tá mudando tudo muito rápido. Uhum. O que antigamente, num outro período, levaria 20 anos, 10 anos para acontecer, hoje a gente muda em 2, né? Em função de tudo que tem acontecido, da comunicação, das ferramentas de inteligência artificial. Então, esse equipamento está preparado para atender uma instituição aí de saúde por até os próximos 20 anos. Uau. Bom, para você que ainda não assistiu nossos outros episódios de podcast, você pode encontrar aqui no site da Indrel, nas redes sociais, mas só para explicar rapidinho para quem está vendo pela primeira vez, Carol, refrigeração científica. Ele é um equipamento que ele tem que garantir uma temperatura exata para armazenar termoláveis, vacinas, sangue. Ele não pode ter variações de temperaturas como tem uma geladeira doméstica, por exemplo. Isso, ele precisa de uma estabilidade nessa temperatura. Esse insumo, quando ele fica lá, você não pode abrir e fechar a porta e ele ter uma variação de temperatura. Então, além dele ter uma estabilidade, ele tem uma recuperação de temperatura muito rápida. Quando eu abro essa porta e fecho, ele precisa voltar para aquela temperatura ali o mais rápido possível, para que o insumo, a vacina, o medicamento, o sangue, ele permaneça adequado para o uso, né? Sim. Carol, uma coisa que eu acho muito interessante aqui na Indrel Scientific, até fugindo um pouco do assunto do híbrido, mas que eu quero debater com você. Quero debater, não, te perguntar qual é o segredo. Talvez você não vai ter uma explicação tão lógica. São as pessoas, que é a sua área também. Sim. Estava comentando com os colegas aqui antes da gente começar a gravação. Eu nunca fui numa empresa que o pessoal é tão simpático, tão gente boa. É verdade. O time todo, né? Como que é esse trabalho? Eu vejo que tem um entrosamento muito legal. Tem um entrosamento e isso faz parte dos nossos valores, tá? Então, assim, a Indrel, a gente costuma falar que somos poucos e bons. Então, quem tá com a gente, tá com a gente. E essa questão que faz muito parte da nossa identidade, né? Indrel Scientific, nós preservamos vidas, a gente não preserva só a vida do paciente por meio das nossas soluções. A gente preserva e cuida da vida do colaborador que está conosco. Então, nós temos um pool de benefícios que são coisas muito diferentes de serem encontrados hoje no mercado de trabalho para os nossos colaboradores. A gente tem uma taxa de turnover baixíssima, temos colaboradores que estão conosco há praticamente 28, 30 anos, que vão se aposentar conosco e quem trabalha aqui é apaixonado, né? Além, assim, de toda a equipe de direção, o colaborador também é um apaixonado. E eu tenho um desafio, mas uma satisfação muito grande de atuar frente a essas áreas, que é a parte do marketing, que é a parte de comunicação, a parte de recursos humanos e de universidade corporativa, que no fundo são 3 áreas que têm uma sinergia enorme. E isso facilita muito na questão dos valores, né? De implantar esses valores na empresa, de consolidarmos uma cultura mesmo de colaboração, porque essa colaboração não é só entre um colaborador, não são somente entre colaborador e cliente, é uma colaboração total para que a gente atinja o objetivo. A gente fala que toda vez que tem alguma dúvida, tanto na parte de planejamento estratégico, quanto para tomar uma decisão, vamos relembrar lá qual é o nosso principal valor, preservar vidas, não é? Essa decisão está baseada nisso? A gente vai conseguir esse objetivo? Então, é aí por aí que a gente vai. Caramba, a gente começa a entender um pouco desse sucesso. Então, preservar vidas começa aqui, começa com a galera aqui. Começa aqui dentro, começa com o nosso colaborador. E isso é algo que em todas as ações que a gente faz internamente com a nossa equipe, a gente se baseia nisso, nesse valor, preservar vidas, e com os nossos clientes também. Sabe o que eu achei o máximo também, pesquisando aqui a Indrel? A Universidade Indrel. Isso é muito legal, porque ela é uma universidade aberta para os clientes,
para todo o público externo, para treinamento, para o público interno também. Mas o cliente hoje que adquire um equipamento Indrel Scientific, ele pode contar com toda a retaguarda da universidade? Como é que é isso? A Universidade Indrel, assim, eu falo que ele é o xodó da empresa, da empresa inteira. Porque surgiu de uma dor muito grande. Você imagina que esses equipamentos são equipamentos de muita tecnologia embarcada, não são equipamentos com ticket baixo, é um valor, porque é muita tecnologia. Ele é feito internamente, isso é algo bem interessante. Então, a gente recebe a chapa de aço aqui e é feito todo o tratamento, toda a dobra, toda a perfuração, toda a injeção necessária que a gente fala de equipamentos químicos para manter. É tudo feito internamente aqui no nosso complexo Fabril. Quando esse equipamento chega no cliente, imagina que uma auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem vai manusear esse equipamento. Em alguns casos, a pessoa olha e não sabe nem o que fazer, nem ligar. É um avião ali, você tem que ligar e pilotar. E aí a gente percebia que a gente, em alguns casos, a gente fazia a entrega do equipamento e o equipamento ainda ficava fechado na caixa, porque eles não sabiam manusear. Ou não manuseavam corretamente. Não então, aproveitava todo o potencial. Não, todo o potencial. Então, foi principalmente no período da pandemia, quando a gente participou de um projeto que chamava Unidos pela Vacina, em que empresários do Brasil inteiro se uniram para poder fazer compra significativa de equipamentos e distribuir isso no Brasil inteiro, para poder suprir a chegada das vacinas, porque não adiantava nada ter as vacinas, mas não ter como armazenar, porque vacina fora da temperatura vira água, né? E aí a gente fez um volume, uma entrega enorme. Inclusive, assim, a gente teve equipamento que foi enviado de barquinho, que foram levados pelos igarapés da Amazônia. Caramba, que sensacional. Exato. A gente tem chegar nas comunidades mais distantes. Nas comunidades ribeirinhas. Então, assim, a gente tem equipamento hoje em todos os estados do Brasil. Perfeito. Imagina que o nosso país é um país continental. Você imagina as diferenças de cultura, de conhecimento. Foi nessa época também em que chegou a internet em muitas dessas comunidades e esses equipamentos chegavam e ficavam lá. E aí surgiu essa necessidade de criar uma universidade para treinar as pessoas que iriam manusear o equipamento. Então, foi algo assim surpreendente, foi uma aceitação. Os nossos cursos que foram feitos para essas comunidades, a gente tem curso, inclusive, que a gente aplicou em comunidade indígena, via webinar. Então, a gente vê que a tecnologia e o mundo hoje, você tem muitas possibilidades de acesso. Sim. E aí a universidade surgiu dessa dor principal, que não adiantava a gente produzir um equipamento desse e o usuário não conseguisse usar, não podia usar ele de maneira integral com tudo que ele tem para oferecer. Então agora o usuário ele recebe o equipamento e ele pode frequentar os diversos cursos da Universidade Indrel, online ou até presencialmente, se for o caso. Sim. Aprender todo o potencial do equipamento e aí preservar vidas por meio dele. Exatamente, porque esse equipamento ele é ligado na nuvem. Eu consigo armazenar aí por mais de 20 anos a temperatura desses insumos que estão dentro do equipamento. Eu consigo também, à distância, ver um equipamento que está lá numa comunidade ribeirinha na Amazônia, eu consigo ver a temperatura dele daqui. Não eu, né, a Indrel, mas o gestor deste equipamento. Então, isso faz toda a diferença, a pessoa aprender a usar tudo isso que ele oferece. Então, a Universidade Indrel surgiu disso, né? E todo mundo pode se matricular, qualquer pessoa que adquirir um equipamento. Qualquer usuário de equipamento Indrel pode se matricular, entre em contato conosco. No nosso site tem lá o link, né? Tem uma aba que é a Universidade Indrel e ali tem todas as informações. É um grande diferencial e isso dá uma prática ESG, né? O que você falou, ESG aqui está na prática. Realmente não é só discurso, né? Não é só discurso. Além dessa questão, né? De transmitir esse conhecimento para a comunidade, essa questão ESG é bem importante também para a gente em relação à parte de consumo energético, na parte de sustentabilidade, porque é um cuidado que a gente tem internamente. Aqui dentro, assim, são pequenas ações que a gente tem, mas que, no geral,
tem um impacto bem grande, né? Além de todo o cuidado com esse equipamento em relação ao gás que é utilizado, em relação ao consumo de energia, em relação ao processo de fabricação, em relação ao destino correto dos resíduos da produção desse equipamento, a gente tem um cuidado interno em todo o complexo fabril. Né? A energia solar, o cuidado com a água. Então, são muitos cuidados que a gente tem internamente aqui. Carol, o Hybrid, ele chegou ao mercado no final do ano passado e neste ano, né? Exato. Como está sendo divulgar? Eu sei que você tem feito uns lançamentos muito interessantes dentro das empresas. Como que está sendo a divulgação do Hybrid para o mercado, já que você também é diretora de marketing? Tá. O Hybrid, ele é inovador em todos os sentidos, né? Normalmente, dentro de uma área de marketing, você faria um tiro de canhão e divulgaria o híbrido de uma maneira muito abrangente, faria anúncios, mas esse equipamento, ele é diferente, então a gente precisa fazer isso de uma maneira diferente. Então a gente tem feito os lançamentos dentro de grandes players, clientes nossos, parceiros, grandes hospitais. Então, esse equipamento tem sido lançado, assim, dentro do próprio cliente. E já gerou, assim, um burburinho tão grande que hoje a gente não tem agenda mais. Então, os clientes, os hospitais, as clínicas, os distribuidores de medicamentos, bancos de sangue ligam. A gente sabe que vocês estão fazendo um evento onde a gente une o treinamento com a apresentação. Já tem treinamento no dia. Já dá o treinamento junto. Tem essa preocupação. Não é só festa, não. Não é só festa. Vocês, até na festa vocês trabalham aqui, Carol. Sim, sim. Então, assim, não adianta eu fazer um lançamento como... Né, sabemos, estamos presentes em 80% das instituições médicas aqui do Brasil. Essas pessoas que a gente faz o lançamento já são nossos clientes. Eles já têm a nossa linha antiga de refrigerador, freezer, ultra freezer, ou da Compact, que é a nossa caixa térmica, nosso dispositivo para fazer o transporte desses termolabs, né? Então, assim, como a gente já está lá com a nossa equipe, não adianta eu só lançar. Eu preciso tirar dúvidas, eu preciso treinar, mesmo dos equipamentos antigos, eu preciso treinar desse equipamento novo. Então, a gente fica um dia inteiro dentro desse hospital, dentro desse cliente, para poder fazer o treinamento. Alguns a gente faz até em turnos de 40 técnicos de enfermagem, turnos de 20 engenheiros da área clínica. E assim, a aceitação tem sido muito legal. Essa é uma marca da Indrel que eu percebo ao longo da história dos 60 anos, né? De proximidade, de pessoas, que no final tudo é gente, né? Tudo são pessoas, tudo é estar perto, é trocar ideias, ter sinergia, né? Por mais que a gente fala, né? A IA vai dominar o mundo, e a tecnologia embarcada. Gente, sem gente, não somos nada. Então, é por isso que a gente valoriza muito o nosso colaborador. Por isso que o colaborador, quando está trabalhando conosco, ele quer trabalhar conosco. Porque a gente valoriza a pessoa. Então, assim, não adianta, eu posso ter toda a tecnologia do mundo. Quem vai aplicar a vacina vai ser a técnica de enfermagem. Ela precisa ser valorizada como tal. Então, a Universidade Indrel, como é uma ferramenta de capacitação, é justamente isso. É treinar quem vai estar à frente. Porque não adianta nada você ter uma instituição com os equipamentos mais modernos, com os processadores mais modernos, se você não tiver a pessoa. Pessoa gosta de pessoa, a gente fala. No final, você quer ser atendido por uma pessoa. Sim. E isso é uma característica nossa. Você me falou isso numa outra conversa que a gente teve, eu fiquei com isso mesmo, me marcou, porque com toda essa tecnologia que tem no híbrido, mas no fim das contas é um ser humano que vai lá, que vai abrir a portinha, que vai pegar o medicamento e que vai ir lá aplicar em outro ser humano. Nenhuma máquina, pelo menos é a visão que eu tenho, nenhuma máquina vai entender, não sei no futuro, mas hoje, o que o ser humano está sentindo. Nós conseguimos nos identificar com a outra pessoa. Então, quando uma técnica de enfermagem, quando uma enfermeira vai pegar um medicamento oncológico de dentro desse refrigerador e vai fazer a aplicação desse medicamento via uma quimioterapia, ela consegue entender no profundo o que aquele paciente está sentindo. Não adianta, você nunca vai substituir a empatia humana por nada. E isso é um valor que a gente dá muita importância. Então, assim, empatia é imbatível. Não tem tecnologia e não tem IA que bata isso, que supere isso, né? Então, embora nós sejamos uma empresa extremamente tecnológica, a gente não pode perder essa valorização do ser humano.
Com certeza. Porque é a empatia, é o ser humano que entende o ser humano. Ah, sim. Durante 23 anos eu trabalhei em hospitais. Mas só quando você vira paciente é que Exatamente. você sente, você presta atenção nesses detalhes, né? Você imaginar que você, paciente, você tem a segurança de uma empresa como a Indrel por trás, que cuida para que o seu termolábio seja bem armazenado, que dê tudo certo. Quando a gente está lá de paciente, que a gente fica tão frágil e que a gente começa a dar valor em tudo isso. Sim. Né? Em toda essa gente, em todos esses seres humanos, aliás. Carol, bom, Indrel hoje é uma empresa com uma longa história, mas com uma gestão muito jovem, muito inteligente, muito antenada. Como que é isso hoje, essa gestão atual da empresa? É uma gestão que precisa pensar muito rápido, porque o mundo muda muito rápido. Sim. Não pode perder este lado afetivo, porque no dia que nós perdermos esse cuidado com as pessoas, a gente vai se distanciar do nosso cliente. Sim. Vai se distanciar do ser humano. Então, é uma gestão que está sempre preocupada em atender bem o cliente, mas não só fazer a venda. Sim, manter um relacionamento a longo prazo. Então, assim, da mesma maneira que a gente entra em algumas instituições e você vê equipamentos de 40 anos e a gente tem o relacionamento com essas instituições aí de 40 anos, a gente tem instituições que a gente efetuou a primeira venda agora. Uhum. E a gente já tem esse relacionamento com esse cliente, né? E é isso que a gente quer. A gente não quer só vender, a gente quer ter este relacionamento. Sim. É aquilo, né? Todo o nosso corpo diretivo, que é um corpo muito de direção muito jovem, e a nossa equipe é muito jovem também. A gente não pode perder essa questão. Então, assim, eu tenho que acompanhar as mudanças, eu tenho que estar próximo a tudo que está acontecendo de mais moderno, eu tenho que entender tudo do mercado de saúde, mas eu não posso deixar de entender as pessoas também. Uhum. Só para quem está nos assistindo entender um pouquinho assim do que é a Indrel e toda essa essência, outro dia eu entrei na sala da Carol e vi lá na tela dela uma conversa com um pequeno posto de saúde de uma pequena cidade do interior do Ceará e ao mesmo tempo uma conversa com a maior instituição hospitalar do Brasil. É muito legal isso, né, Carol? É e vocês muito atendem diferente. Muito diferente, né? Vocês atendem desde o posto de saúde. Sim. Vamos falar do nosso caso aqui em Londrina, onde é a sede da empresa, desde o posto de saúde de Irerê, Paiquerê, que são distritos, até os hospitais grandes que estão na maior metrópole da América Latina, que é São Paulo. Inclusive, parte da nossa campanha do híbrido foi gravado numa fachada de um posto de saúde aqui da comunidade do Espírito Santo, do Distrito Espírito Santo. Que legal! Então, assim, é realmente real, não é nada feito, faz de conta, né? Nada montado. Eu acho que é justamente isso. A nossa direção estar em contato com os diferentes tipos de clientes é que nos torna flexíveis para entender o que a gente precisa fazer e onde a gente tem que melhorar. Então, assim, do ponto de vista de marketing, a gente sempre fala, não, foca naquele nicho e vai para cima daquilo. Mas imagina trabalhar com uma marca que atende um público muito diferente. Sim. Eu tenho desde o pesquisador de medicamento, que trabalha com ultra freezer, que ele está fazendo uma pesquisa científica ali, que aquilo tem anos de estudo dele, anos de pesquisa armazenado no ultra freezer, até a técnica de enfermagem que está fazendo a aplicação da vacina do recém-nascido. Então, é um público muito diferente e nós precisamos conhecer e entender as necessidades de todo esse público, né? Porque armazenando o termolábio, eu armazeno sangue, que é um público totalmente diferente dos bancos de sangue. Farmácia hospitalar, então hoje os grandes hospitais, Sírio, Einstein, armazenam a medicação em equipamentos como esse. Centros de oncologia, que são os demais medicamentos. Então é um pool enorme aí. E a gente precisa conhecer todo mundo. Então, por isso que a gente faz questão de entender. Às vezes eu não estou nem participando ativamente da reunião, mas eu tô como ouvinte para entender exatamente o que acontece. Justamente porque quem está ali na área comercial e nesse relacionamento, contato direto com o cliente, é normal, a gente fica no automático. Uma pessoa que vem de fora e trabalha como ouvinte, opa, isso é uma necessidade, que foi assim que surgiu a Universidade Indrel. Foi justamente escutando o telefone tocar, mas o equipamento tá aqui, tá embalado, ninguém sabe ligar. O equipamento tá apitando, e essa luz? Eu falei, mas essas pessoas não sabem mexer. Então isso foi muito visionário da parte do João, que é o nosso CEO, entender que não adiantaria a gente ficar respondendo essas perguntas, nós teríamos que fazer um projeto
para que o cliente nem ligasse para perguntar. Ele sabe onde buscar essas respostas. É o sempre ir além. Ir além. Fazer o mais. E só quem tem essa visão de olhar, de carinho, de amor pelo que faz, é que consegue fazer esse tipo de entrega. Né? Para quem está nos assistindo também ter uma ideia, outro dia eu conversei com o pessoal do Paraguai e a aquisição de refrigeradores científicos da Indrel lá pelo maior hemocentro do Paraguai possibilitou aumentar em mais de 50% as transfusões de sangue do país. São coisas muito interessantes, né, que muitas vezes a gente nem sabe. Sim, o impacto de profissionalizar essas áreas de armazenamento de termolábil com equipamento científico, elas são gigantescas. No Brasil, a gente tem uma regulamentação bem criteriosa em relação ao armazenamento de vacina, sangue e os termolábeis por meio da Anvisa. Em outros países da América Latina, nem tanto. Mesmo o país que não tem essa regulamentação, eles nos procuram em função de aumentar a capacidade ou de vacinação ou de aumentar a capacidade de transfusão de sangue. Né? Então, assim, não é um equipamento feito somente para cumprir RDCs e regras da Anvisa. Perfeito. É justamente para aumentar aí a logística e para aumentar a quantidade de trabalho que você consegue fazer, né? Aumentar a quantidade de paciente atendido. Maravilha. Bom, deixa eu fazer um bate-pronto aqui com você de surpresa, hein? Vamos ver se você dá conta. Vamos lá. Toma água. Vai, Indrel, 60 anos. Olhando para todo esse passado, esse grande legado da empresa, qual que é o momento que mais te marca, assim? Quando vem uma primeira lembrança, qual que é a lembrança que mais te emociona? A primeira lembrança que mais me emociona foi, sim, durante a pandemia. Nós chegamos a trabalhar em 3 turnos, nós tivemos foi decisiva a participação da Indrel com os equipamentos durante a pandemia para armazenar. O Brasil não tinha um parque preparado para receber os primeiros lotes de vacina e foi algo assim que a empresa inteira se movimentou para conseguir pegar emprestado dos nossos clientes os equipamentos para poder montar esse parque para receber. Eu acho que assim, isso para mim é inesquecível e para todos os nossos colaboradores, porque foi um trabalho em conjunto para conseguir atender. Então as vacinas estavam chegando no aeroporto de Guarulhos e a nossa equipe estava ligando os equipamentos na tomada, vendo se estabilizava. Então isso foi um marco muito grande. Uau, sensacional. E para o futuro? Para onde vai a Indrel nos próximos 10 anos? Olha, a Indrel vai, além de continuar com o legado que foi plantado pelo seu Alberto, um empreendedor incrível. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque o seu Alberto, um super empreendedor, um super empresário, veio aí com a Indrel. O João assumiu, né, há 10 anos já a parte de CEO, mas o seu Alberto está sempre aqui com a gente. Nós temos que dar continuidade. Então, além de dar continuidade nesse legado, continuar com as nossas tecnologias, acompanhando o mercado, sem perder a doçura que a gente fala, que é olhar o que o cliente precisa. Mas não é só o cliente, olhar o que as pessoas precisam. Eu acho que é isso. Acho que você está na diretoria certa, viu? Que englobou tudo muito bem com as suas competências. Nós nem falamos aqui da sua história, mas você tem uma grande história, embora muito jovem, sim, uma grande história no mercado já, né, Carol? Tenho bastante aí experiência no mundo corporativo, em mundo de eventos, mas eu sempre gostei de trabalhar e sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, tanto o marketing, quanto a publicidade, quanto os eventos, quanto a parte de universidade corporativa ou recursos humanos, a gente trabalha com pessoas, né? E toda vez que eu te encontro, você tá de alto astral. A vida tá aí. Então a gente pode escolher. Posso escolher reclamar ou posso escolher viver com alegria. É uma escolha. Eu escolhi viver com alegria. Parabéns. Ana Carolina Trevisan Rapchan, diretora de marketing, pessoas e universidade corporativa da Indrel e Scientific. Carol, muito, muito obrigado pela sua participação conosco hoje. Eu agradeço. Obrigada. Isso aqui é a ideia dela, viu, gente? O Pod Indrel. Até a próxima. Até.